Gostaria aqui de agradecer especialmente o pastor Edson Rios, um grande amigo nessa caminhada ministerial, e parabenizar também toda a Igreja Presbiteriana Independente de Dourados pela celebração do seu 57º aniversário. Que Deus abençoe muito esta igreja, que é referência na nossa instituição, que tem dia após dia sido arauto do Evangelho das Boas Novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de te trazer uma palavra de reflexão dentro do tema que tem sido proposto pelo Movimento Nacional de Oração a respeito da nossa vida na dependência de Deus. Especificamente hoje, por esta causa, me ponho de joelhos, uma palavra que se encontra na carta aos Efésios, que fala a respeito da nossa vida de oração. Entretanto, o propósito nosso aqui é falar sobre a humildade, que Deus possa nos conceder graça nessa jornada. Portanto, eu gostaria de ler 3 versículos da Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 3, o Sermão da Montanha, em que Jesus diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estas foram as palavras de Jesus nas bem-aventuranças, a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A felicidade está presente na vida daqueles que são humildes. A humildade não é ela que traz a satisfação pessoal para o indivíduo. O que traz a alegria, o que traz a felicidade, é o que está prometido àqueles que agem desta forma. Jesus diz: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, o que alegra o coração é a promessa feita. A atitude de humildade, sem dúvida alguma, sempre será uma grande batalha para todos nós. Nós lutaremos contra algo que está presente no nosso coração, que é o orgulho humano. Para que Deus nos torne humildes segundo a sua palavra, é preciso que observemos também o contraponto. E o contraponto da humildade, infelizmente, é o orgulho. E muitos de nós sofremos e lutamos contra o orgulho. O orgulho, nós sabemos muito bem que ele está fundamentado na autoconfiança. Quando passamos a confiar em nós mesmos e deixamos de confiar em Deus. Quando passamos a atentar aos nossos desejos e às nossas vontades e não atentamos àquilo que Deus deseja e quer de nós. Nos tornamos suficientes, achamos que na autossuficiência encontraremos realização e assim começamos a batalhar contra as nossas próprias emoções que acabam tomando conta do nosso cotidiano. Como se não bastasse a luta pessoal, nós infelizmente também vivemos em uma sociedade em que o sucesso é sempre incentivado para que alcancemos mais coisas. Nós vivemos numa cultura em que o marketing pessoal é incentivado para que nós possamos ter alguma forma de reconhecimento e, infelizmente, diante de tudo isso, ao invés de vivermos humildemente diante do Senhor, corremos o risco de agir orgulhosamente diante daquilo que achamos que temos e somos. Durante toda a semana de oração que teremos, um deles é o clamor para que Deus nos torne de fato humildes, que o nosso coração seja trabalhado, que esta palavra de Jesus encontre guarida nos nossos corações, que nos lembremos que bem-aventurados, felizes são aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há uma verdadeira guerra dentro de nós entre a humildade de espírito e o orgulho.
podemos ver estas coisas acontecendo, nessas reações na vida de Saul e de Davi, dois reis na história de Israel. Saul, em determinado momento da sua vida, agiu orgulhosamente. E para manter então a sua posição, ele desobedeceu a Deus e seguiu o seu próprio coração para manter o trono. Agiu de todas as formas possíveis para poder manter aquilo que ele julgava ser seu. Por outro lado, nós temos Davi, um guerreiro humilde, que mesmo sofrendo perseguição do próprio rei, reconheceu que naquele homem havia alguém que havia sido instituído por Deus para aquele cargo, e agiu assim com humildade durante toda a sua jornada. Quando nós olhamos esses exemplos da Bíblia Sagrada, a atitude de alguém que agiu orgulhosamente, em contrapartida ao outro que agiu humildemente, nós vemos o quão importante é termos um coração humilde. Precisamos nos lembrar das palavras que estão em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, em que Pedro diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos, mas aqueles que se portam humildemente, Ele concede graça. E que Deus venha sobre nós, por meio do seu Santo Espírito, e que assim possamos ser cheios da graça que procede dEle. Qualquer luta, qualquer perseguição, qualquer dificuldade que você ou eu venhamos a enfrentar, precisamos nos lembrar sempre que Deus está presente, que as lutas pelas quais passamos e passaremos nos leve a uma postura de humildade, e que desta forma possamos ter os joelhos dobrados diante do Senhor. Humildade é algo necessário para nós. Como houve um grande drama entre o rei Saul e o guerreiro Davi, há dramas nas nossas vidas que envolvem situações em nosso cotidiano em que precisamos agir com humildade, humildade de espírito, que precisamos focar no Senhor, que precisamos entender que mesmo quando as coisas nos desagradam, mesmo quando as coisas estão fora do nosso querer e da nossa vontade, Deus, por meio do seu Santo Espírito, tem trabalhado, tem agido, tem movido. Deus está no controle de tudo. O orgulho, por um lado, faz o homem desejar um reino visível, um reino imediato, desejar a satisfação da sua vontade naquele determinado momento. Aqueles que agem orgulhosamente querem reconhecimento, valorização, promoção, e isso precisa ser agora, naquele exato momento. Entretanto, o que nós somos chamados a observar são as palavras de Jesus dizendo: olhe, lembre-se que felizes são aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5 ainda, versículo 6, Pedro vai nos dizer o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Aquele que quer caminhar nos passos da humildade deve ter convicções, e estas convicções precisam ser acerca da palavra de Deus e da vontade de Deus para a sua vida. É desta forma que nós precisamos agir. Nós devemos confiar em Deus e sempre ter uma certa resistência sobre nós mesmos. A confiança está no Senhor, e por isso precisamos avaliar as nossas posturas e as nossas posições. Não podemos confundir, e isso é importante, de maneira alguma, humildade de espírito com passividade.
Não é porque alguém está sendo tratado por Deus em sua humildade que vai ser passivo diante de injustiças, de coisas que acontecem no seu dia a dia. E também não podemos confundir convicção com orgulho. Ter princípios, valores, ideias centradas na palavra de Deus não é orgulho. Mas, quando nós passamos a fazer a nossa própria vontade, a seguir o nosso próprio coração, ao invés de estarmos centrados na palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado, porque podemos estar agindo orgulhosamente, ao invés de agirmos humildemente. Salomão, ele escreve Provérbios, e no capítulo 15, versículo 33, ele tem uma frase que ele diz assim: a humildade precede a honra. A humildade, ela sempre virá antes da honra. E isto é importante para todos nós que queremos compreender biblicamente o conceito de humildade para a nossa vida cristã. Deus honra, contudo, devemos tomar muito cuidado para aqueles sentimentos que passam por nossa mente e nosso coração, na tentativa de deixar o nosso ego aparecer. Só os passos da humildade levam a nossa vida a colocar o ego no seu devido lugar. Quando agimos humildemente, nós entendemos o que é desejo próprio e o que é vontade de Deus. A humildade de espírito é a prova de que desistimos de nós para viver uma nova vida em Cristo. Como diria o apóstolo Paulo: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando temos essa postura de humildade, nós nos colocamos diante de Deus sempre em oração, porque reconhecemos as nossas limitações. Humildade é algo que devemos pedir a Deus em oração durante esta semana que teremos. Que nos coloquemos de joelhos perante o Senhor, reconhecendo que só Ele pode moldar a nossa vida. Citei nestes momentos de reflexão 2 personagens bíblicos que passaram por grandes lutas, enquanto Saul agiu orgulhosamente, Davi, por sua vez, agiu humildemente. Mas podemos também observar e atentar outros personagens da Bíblia que foram moldados e transformados por Deus. Há 2 outros personagens que eu acho muito interessante nesse assunto. Entre eles, nós encontramos Pedro e também o apóstolo Paulo. Pedro, ele era impulsivo. Esse era o temperamento dele. Pedro chegava, inclusive, às vezes, a ser até mesmo agressivo. Ou era do jeito dele, ou era do jeito dele. Pedro sempre tomava frente dos apóstolos, sempre queria se manifestar. Ele exalava a autoconfiança. Sabemos que ele chegava a ser até mesmo inconveniente em algumas refeições. Em alguns eventos do dia a dia, ele sempre dava uma palavra, às vezes precipitada, e até mesmo nas abordagens policiais, ele agia com agressividade. Pedro agia sempre assim. Isto, com certeza, pode ter sido algo trabalhoso no caráter, na personalidade de Pedro. Alguém que sempre faz as coisas do seu jeito. Apesar de tudo, apesar desta realidade sobre as ações e personalidades de Pedro, o que nós vemos é que Deus, pela sua graça, transformou Pedro. Deus agiu na vida de Pedro. Deus tirou o orgulho do coração de Pedro, sem arrancar a ousadia que Pedro tinha. A qualidade que você tem, a qualidade que nós temos, quando trabalhada por Deus e quando usada de maneira humilde,
é um instrumento de graça para que possa abençoar outras pessoas, para que possa fazer diferença na comunidade, para que possa ser bênção no meio da família. Entretanto, até mesmo uma qualidade, quando usada de maneira egoísta, individualista e orgulhosa, pode se tornar um problema para a nossa jornada. Portanto, quando Deus trata de Pedro, Deus tira dele o orgulho, mas não lhe arranca a ousadia. E que Deus possa fazer assim conosco também. Um outro exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo era um homem culto. Paulo se dedicou muitos anos aos estudos. Além de estudioso, como o apóstolo Paulo era, ele era dotado de uma inteligência privilegiada. O apóstolo Paulo, ele passava por lutas, inclusive por saber exatamente disso. Uma das batalhas no coração do apóstolo Paulo era que ele tinha muito conhecimento e ele sabia de todo conhecimento que ele havia adquirido. A sua formação acadêmica e a sua formação religiosa dava ao apóstolo Paulo muito prestígio. Não só prestígio, mas também o poder de poder influenciar muitas pessoas. Estas duas coisas poderiam formar Paulo um homem orgulhoso, e de fato ele o era, e perseguia inclusive a igreja de Cristo. Mas o encontro que ele teve com o Senhor no caminho de Damasco transformou a sua vida. Deus agiu na vida de Paulo como agiu na vida de Pedro. Deus transformou o coração desse personagem. Ele que tinha orgulho de tantas conquistas, julgou tudo isso sem valor por causa de Cristo. Deus tirou do coração de Paulo o orgulho, mas não arrancou dele o seu conhecimento. Continuou usando o apóstolo Paulo, continuou fazendo a sua obra por meio dele. Sabemos que Paulo escreveu cartas no Novo Testamento, trouxe os seus ensinos, para que assim nós pudéssemos hoje ser edificados. O que é importante, que eu gostaria que você gravasse na nossa reflexão aqui nesta noite, é que quando Deus transforma a nossa vida, Ele tira-nos o orgulho, mas não nos arranca o dom, a habilidade, a capacidade. Ele usa isso para a glória e honra do nome dEle, se de fato usarmos o que Ele tem nos dado com humildade, e nos lembrarmos que a nossa recompensa não está nesse mundo, que a nossa recompensa não está no elogio que receberemos, no recurso financeiro que ganharemos, nos 3 tapinhas nas costas que alguém pode nos dar, mas nos lembrarmos que a nossa recompensa vem do Senhor, porque aqueles que são humildes de espírito, deles é o reino de Deus. Portanto, que Deus nos dê corações quebrantados, que Deus nos dê corações que estejam sendo reverentes a Ele, submissos a Ele. Há apenas 2 formas de vencer o orgulho e tornar-se humilde de espírito. A primeira, que eu trouxe e anotei para nós, é o seguinte: humilhe-se a si mesmo. Siga a orientação de Jesus, Mateus 23:12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aproveite cada oportunidade que Deus lhe der para se colocar debaixo da poderosa mão dEle. Aproveite as lutas que você passa para se humilhar diante de Deus, para se colocar de joelhos dobrados diante dEle. Se você tem passado uma situação difícil na sua família, se você tem enfrentado crises nos seus relacionamentos, seja relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, relacionamento com seus pais, independente da batalha pela qual você esteja passando, humilhe-se diante de Deus.
Confesse a Deus a sua incapacidade em resolver. Confesse a Deus a mágoa que está no seu coração. Confesse a Deus a dificuldade que você tem encontrado de solucionar esta situação de uma maneira definitiva. Coloque diante de Deus, humilhe-se diante dele. Aceite o que Deus tem permitido você passar. Aceite. Muitas pessoas querem sempre arrumar desculpas ou justificativas ou fugir dos seus problemas. Não permita que isso aconteça com a sua vida. Não permita que isso esteja presente na sua jornada. Humilhe-se diante de Deus. Coloque diante de Deus a sua situação e pergunte: Deus, por que tu tens permitido que eu enfrente essa dificuldade? O que o Senhor quer moldar no meu caráter? O que o Senhor quer moldar na minha postura? Talvez você tenha passado por tantas dificuldades de relacionamento. Você não se entende com a sua esposa, você não se entende com o pastor da sua igreja, você não se entende com o patrão no emprego, você não se entende com ninguém. E aí então é necessário que você se humilhe diante de Deus e reconheça que as lutas estão no seu comportamento, na forma como você lida com essas coisas todas. Humilhe-se diante do Senhor. Segundo lugar, confie em Deus. Lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas e não lhe abandonará. Não confie em si mesmo, confie em Deus. Não confie na sua capacidade, confie na direção que Deus pode lhe dar. Não confie nas suas emoções, as emoções nos enganam. Nós estamos bem-humorados, de repente mal-humorados. Nós estamos dispostos e de repente indispostos. Nós oscilamos constantemente, portanto a nossa confiança não pode estar em nós, a nossa confiança precisa estar em Deus. Na sociedade em que vivemos, temos que nos lembrar que a confiança em Deus é o que nos manterá firmes. Portanto, confie, que possamos nos lembrar dessas palavras de Jesus no Sermão da Montanha, que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz o cristão que investiu na sua formação acadêmica e que não age com indiferença com o irmão que não teve o mesmo privilégio. Feliz o marido que provê sustento para a sua família, que cuida dos seus e não ignora a sua esposa, que muitas vezes pode vir a receber menos do que ele por uma cultura de desvalorização. Feliz o filho que alcançou profissionalmente conquistas maiores do que a de seus pais, mas não os humilham, julgando-se mais capazes do que eles. Felizes são os pais que, experientes após tantas frustrações e maduros, depois de longos anos, não consideram tolas as opiniões e sentimentos dos seus filhos quando passam por dificuldades na sua pré-adolescência. Felizes os empregadores que, dotados de habilidades empreendedoras, não consideram descartáveis seus funcionários. Felizes são todos aqueles que, mesmo diante de coisas alcançadas e de capacidades adquiridas, conseguem colocar tudo isso a serviço do outro, para o bem do outro e não para benefício próprio. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes não por causa da humildade, mas sim pela presença de Jesus Cristo que nele habita, porque esta é a herança que nos foi dada, a presença de Cristo no nosso viver. Portanto, a presença dele, o poder dele em nós é o que pode nos tornar humildes de espírito. Por isso é tão necessário que nos coloquemos em oração para que Deus nos quebrante, olhando para o nosso Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 8, falando sobre Jesus, dirá que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
O nosso Senhor Jesus estará presente conosco, está presente conosco todos os dias. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Atentando ao seu exemplo, nós podemos nos lembrar que Ele, como foi obediente, pode nos auxiliar por meio do seu Santo Espírito a que sejamos obedientes também. E isso tudo por quê? E aí eu encerro lembrando o texto do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo de número 15, em que ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que nós possamos dar um passo de humildade, buscando a presença do nosso Senhor, para que nos guie em todas as nossas relações e na nossa comunhão com Ele. Que você possa dar esse passo hoje. Se você quer encontrar a felicidade, lembre-se que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não há atalhos. Você precisa, nós precisamos, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil necessita andar humildemente com o seu Deus, e que nós possamos fazer isso com Ele, que nos salvou e nos resgatou. Queria nesse instante ter uma palavra de oração junto com você. Feche seus olhos, curva sua cabeça, nós vamos orar. Deus eterno, te agradecemos, meu Pai, por esse tempo que temos buscando ao Senhor e ouvindo tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha sobre nós e nos oriente para que possamos andar humildemente contigo. Ajuda-nos, ó Pai, em nossa jornada, que o seu socorro bem presente se manifeste sobre nós, que possamos agir humildemente, como vimos, e que assim, ó Pai amado, sejamos como Davi, que mesmo diante das suas batalhas se manteve com o coração sempre focado em Ti. Transforma-nos, ó Pai, como o Senhor transformou a vida do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Pai eterno, mesmo mantendo todas as habilidades e características, eles aprenderam, ó Pai, a serem humildes e jamais orgulhosos. Portanto, Pai, que nossa vida também seja assim, que possamos, ó Pai, crescer diante do Senhor. Te agradecemos aqui mais uma vez por essa data tão importante, ó Pai, e que o Senhor continue nos abençoando grandemente. É o que clamamos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos. Mais uma vez, agradeço imensamente aí a todo o conselho da Igreja Presbiteriana Independente Dourados, ao pastor Edson Rios. Que Deus continue renovando a vida de vocês e guiando-os na caminhada. Que Deus assim os abençoe.